Bom dia, queridos. Esse semestre, eu pedi a todas as pessoas que têm vindo aqui na frente para fazer a devocional, para que falem um pouco, seguindo o tema da Escola Dominical, de Jesus ser mais que um carpinteiro, do significado do que é Jesus para cada um. Quem já veio aqui falou sobre esse tema, e quem vai ficar aqui até, pelo menos, o primeiro semestre, não sei se no segundo, sei lá, Deus se dirigir desse lado aí, também vai falar. E como hoje era carnaval e não sabia quem vinha, sempre assim, né? Carnaval a gente usa quem está disponível. E eu queria, então, falar o que é Jesus para mim. O Senhor me deu essa meditação. Eu queria que nós abríssemos um texto conhecidíssimo, que é Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para mim, Jesus é isso. Esse versículo resume para mim o que Jesus é, pelo menos na minha vida. Começando que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isso vem mostrar que um menino foi dado, esse menino morreu por mim, e isso me faz sempre lembrar que está consumado. Eu tenho escrito está consumado no espelho de dentro do meu guarda-roupa, porque todo dia de manhã, quando eu abro o guarda-roupa, ou quando ele não dorme aberto, né, porque eu também não sou muito ordeira, mas, enfim, quando eu abro a porta do guarda-roupa, no espelho está escrito, está consumado. E isso me lembra muitas coisas que eu sei que eu não preciso me preocupar. Claro que eu me preocupo, claro, eu sou humana, eu tenho as minhas mazelas, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus questionamentos, mas aquele lembrete faz toda a diferença. Muitas coisas, eu sei, vão piorar daqui para frente, né? Nós temos uma Copa, que a gente não sabe se nós vamos ter uma vergonha mundial aí. Nós temos uma eleição, que eu não sei o que vai ser do nosso país, mas aí eu penso que o governo estará sobre os seus ombros. Então, eu sei que o governo do nosso país, da nossa vida, permanece sobre os ombros do Senhor Jesus. Então, isso, numa grande escala, na grande preocupação, no meu grande universo, me aquieta, porque eu sei que tenho controle. É como se, de vez em quando, eu ligasse uma chavinha e aquilo eu conseguisse respirar sem o balão de oxigênio, porque nos outros dias a gente fica que nem numa gaiolinha, querendo sair, querendo colocar, querendo resolver, querendo ver isso, e se não dá certo, e se for assim, e se fizer desse jeito, e se aquilo acontecer, e se... E a palavra de Deus é tão clara quando fala o que nós cantamos aqui: buscai primeiro o reino de Deus, as demais, e todas as coisas, todas, não são algumas, vão ser acrescentadas. Então, às vezes, a gente precisa crer com a nossa fé simples, a nossa fé de criança, né? Porque é das crianças que o Senhor se agrada, da fé simples dela, que fala assim: eu não sei, eu quero, eu não quero. E quando a gente vê que o governo estará sobre os seus ombros, a gente... Então, para de se preocupar. Eu paro de me preocupar com a minha próxima viagem. Eu tenho me preocupado muito. Nossa, a próxima viagem. Nossa, vai ser lá. E se é o aeroporto? E se isso? E se aquilo? Ai, meu carro, meus filhos. Meus filhos vão voltar para a igreja? Meus filhos não vão voltar para a igreja? Não, mas eu plantei. Mas a semente foi plantada. Mas eu consagrei desde o ventre. Então, aquilo vai tomando uma frente tão gigantesca que, muitas vezes, me deixa sem respirar. E aí eu lembro desse versículo aqui. Esse versículo fala: e o governo estará sobre os seus ombros.
O governo está sobre os ombros do Senhor Jesus. E, às vezes, a gente fica entristecida com todas essas coisas e não sabe o que fazer. E, na continuação do versículo, ele diz assim: o seu nome será maravilhoso. Jesus, para mim, é maravilhoso, porque Ele já fez tantos milagres na minha vida, tantos milagres, sendo o primeiro a salvação que Ele me deu. A salvação de Jesus, para mim, tem um significado grandioso. A sua ressurreição, para mim, tem um significado emocionante. Eu me emociono cada vez que eu penso na ressurreição de Jesus. Quem dera um dia eu pudesse ter estado naquele jardim lá, mesmo que fosse uma planta, sabe, para perceber aquilo que foi a ressurreição, a manhã da ressurreição. Eu fico realmente emocionada com o poder da ressurreição de Deus, com o poder da ressurreição do Senhor Jesus. E esse Jesus que é maravilhoso, ele, se eu fosse enumerar os milagres aqui, né, ele me livrou de entrar para o candomblé quando eu estava desesperada com uma situação na minha família. Ele curou meu câncer, né? Ele me deu alento no final do meu casamento. Então, são milagres imensos, inenarráveis, que a gente vai passando. O nome do Senhor Jesus é Conselheiro. É Conselheiro porque eu estou sempre falando com Ele. Quem me vê dirigindo no trânsito pensa, putz, olha que velhinha maluca, porque realmente eu estou sempre falando com Ele, sempre pedindo as decisões dEle. Do quê? Porque é um constante. Para mim, orar e estar falando, eu falo alto. Eu falo alto porque eu preciso escutar, porque senão a gente se perde. Porque quando você está orando baixinho, às vezes, você está orando, de repente você começa a pensar na comida, você começa a pensar no armário que você tem que arrumar, e aí você se perde, a oração fica desmistificada ali no meio. E aí eu vou falando alto. Então, Jesus, para mim, é conselheiro, porque Ele fala de dia e de noite, e tem sido assim na minha vida. Quando eu não tenho muita certeza, eu falo, bom, o senhor não está me falando, então eu vou por essa porta. Tá? Eu vou por essa porta. Se o senhor achar legal, daí, se o senhor não achar que é essa, então o senhor pega e fecha. Mas eu prometo que eu não vou ficar brava. Às vezes eu fico, mas às vezes eu não fico, porque foi Ele quem me deu, né? E esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Jesus também é o Deus forte, porque Ele já me carregou no colo muitas vezes, né? Ele já me mostrou o seu poder em muitas situações e já comandou muitas batalhas, muitas guerras que eu tive que lutar. Às vezes eu me sentia fraco e o Senhor então fez com que tudo fosse diferente. Ele já comandou todas essas coisas. Principalmente, Ele me deu fortaleza para estar junto das pessoas a quem eu amo. Pessoas que perderam filhos, pessoas que perderam filhas, pessoas que perderam pais, amigos. E isso, eu tenho certeza, que é um consolo que vem desse Deus forte. A gente sabe o que falar para uma pessoa porque a gente tem isso dentro da gente. Não é preciso você falar grandes coisas, às vezes você só está junto, só abraçando, só chorando. E esse é o Deus forte que Jesus é para mim. Jesus também é o Pai da eternidade, porque Ele criou essa eternidade. Então, Ele é Pai de todas as coisas. Ele é a figura mais forte que eu creio que tem de pai. Eu não tive um pai presente, também não foi um pai ausente, mas não era um pai desejável para uma pessoa. E para mim, ter Deus como pai era uma coisa. Quando falava da figura do Pai, Deus Pai, eu tive muito... Isso foi um trabalhar do Senhor na minha vida, porque meu pai, para mim, sempre foi muito problemático. Eu tinha muitos conflitos com meu pai. E meu pai era uma pessoa que... Foi a primeira pessoa que me apresentou, de uma certa forma, o Evangelho. Porque o meu pai era filho de uma judia, crente, né? E eu lembro de pequenininha ir na igreja reformada húngara,
na escola dominical. Não lembro de muitas coisas, mas eu lembro que tinha uma casinha de bonecas fantástica ali, dentro daquela escola dominical, e aquilo ficou marcado durante muito tempo. O meu pai sofreu muitas perseguições, porque ele era protestante, naquela época não se falava evangélico, e ele era protestante. E a minha mãe era extremamente católica, e ela nos criou dentro do catolicismo. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Mas o meu pai não gostava de entrar em igreja católica, então eles tinham alguns atritos. Eu não pude estudar em colégio católico, porque o meu pai era protestante. Então, eles não queriam, não admitiam, que meu pai era pagão. Né? E eu queria, porque um colégio que eu queria ir tinha uns vestidinhos maravilhosos, e eu queria, os uniformes eram lindos, e eu queria usar aqueles uniformes. Acho que até já contei isso aqui. E então, a figura de pai aqui, pai da eternidade, para mim é muito forte, porque o Senhor criou essa humanidade, né? E Deus se fez, então, meu pai, e apagou essas lacunas, e hoje o sentimento que eu tenho é... Eu sei que meu pai está com Jesus, porque ele voltou para Jesus uma semana antes. Uma semana antes, ele se voltou para o Senhor, e se voltou pela oração de um irmão, de uma pessoa que está aqui, que foi orar com ele no hospital, João. Então, tem umas coisas que a gente não explica na vida, né? Não explica, não consegue entender. João foi no hospital, foi visitar o meu pai, falou de novo para ele do Evangelho, e ali ele se voltou para o Senhor Jesus. Então, eu acho que ser pai da eternidade está dentro dessa lacuna que ficou para mim no meu coração. E aí a gente chega ao último nome, que é Príncipe da Paz. Sempre eu pensei, por que príncipe? Por que não rei da paz? Rei é maior que príncipe? Mas aí eu lembrei que o rei, ele já exerce alguma coisa. O príncipe é herdeiro. O príncipe vai herdar todas as coisas. Então, Jesus é o herdeiro, né? Ele vai ficar com tudo e vai ficar para sempre. E sempre a gente vai, então, pensar que o príncipe da paz vai nos proporcionar essa paz, porque é isso que o Senhor proporciona na minha vida, essa paz. Lógico que, às vezes, a gente se entristece, a gente se decepciona, a gente caminha chorando e cantando, como fala o Salmo 126, mas a promessa é de que a gente volte colhendo os frutos que a gente plantou. Então, a palavra que eu tinha nessa manhã era isso. Jesus, para mim, é esse versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Vamos orar? Deus de todo o nosso coração, nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra, porque ela é tão perfeita, ela é tão completa, Pai, ela é tão graciosa.